Então, gente, vamos seguir nossa série, né? Hoje estamos avançando aí, ó, chegando no episódio 6, já mais de um mês aí, né, trabalhando nesse assunto, né? Série de reflexões sobre o drama da redenção. Chegando hoje aí nesse episódio, né, com o título Redenção Realizada, a Chegada do Rei. A gente vai entender agora um pouquinho o que significou a chegada de Cristo, né? Conectado a tudo isso que a gente já viu até aqui, né? Esses outros episódios que a gente viu até aqui, alguns momentos, né? A gente não está falando de forma exaustiva, assim, né? Vários detalhes, a gente não está entrando em muita coisa, assim, do que aconteceu, principalmente na narrativa do Antigo Testamento, que a gente pode tirar muita coisa. A gente está olhando de forma mais panorâmica, assim, né? Mas dentro disso que a gente já viu até aqui, a gente vê como que a chegada de Cristo, ela é uma continuidade, né, do que Deus está fazendo, e não uma ruptura, né? Muita gente olha a chegada de Cristo como se fosse um momento assim que rompe, né? Larga o Antigo Testamento para lá, agora isso aqui só tem uma importância histórica, né? Vai ter um monte de exemplos para a gente olhar, mas o que vale mesmo é o momento da graça, né? O momento dos evangelhos, né? E aquela coisa toda. Mas como a gente viu, esses conceitos, né, de graça, de fé, né, tudo isso já estava presente desde o Antigo Testamento, né? A gente só precisa aprender a enxergar, né? A gente só precisa aprender a ler da forma correta. E a gente vai entender que quando Cristo chega, ele não está rompendo com o que já estava acontecendo, né? Ele, na verdade, está cumprindo muitas coisas em si mesmo, né? E dando continuidade ao que Deus está fazendo. E agora ampliando, né, essa obra de redenção e trazendo luz também, né, para a gente poder entender o que Deus estava fazendo, né, o que Deus estava prometendo, né, o que estava no horizonte ali do povo, né. Com a chegada de Cristo agora a gente consegue entender isso e trazer sentido para o que Deus estava fazendo, né. Então a gente vai falar hoje sobre redenção realizada, a chegada do Rei. Eu quero ler 3 textos hoje, aqui no início. O primeiro deles é Marcos 1, 14 e 15. Depois a gente vai para Lucas, capítulo 4, e depois Colossenses, capítulo 1. Então são esses 3 versículos, esses 3 textos que vão orientar a gente na reflexão de hoje. Marcos 1, 14 e 15 diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então Marcos 1, 14 e 15, né? Esse primeiro texto, falando aí do início, né, do ministério de Cristo. E ele falando aí sobre, e ele anunciando, né, a aproximação do reino, né. Agora a gente vai lá para Lucas capítulo 4, e a gente vai ler os versículos 16 ao 21. Lucas capítulo 4, 16 ao 21. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E por último, Colossenses 1, do versículo 13 ao 20. Colossenses 1, do 13 ao 20. No versículo anterior, a gente vê Jesus se colocando, né, como o cumprimento de expectativas, né, proféticas do Antigo Testamento. Então ele se colocando como esse cumprimento, né. Primeiro o anúncio, ele anunciando o reino no começo do ministério, depois se colocando como cumprimento, né, de expectativas proféticas específicas. E agora a gente vai ler esse texto de Colossenses 1, do 13 ao 20. Vamos lá. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então aqui o apóstolo Paulo falando da obra de Cristo, né? E o que ela significou, principalmente nesse aspecto do que Cristo iniciou, né? Com a sua vida e obra, né? Então, esses 3 textos aí vão orientar a gente hoje na nossa reflexão. E logo após essas leituras, assim, a gente consegue já visualizar já algo assim, né? Que aquilo que foi prometido, né? Aquilo que foi esperado, né?
e também foi anunciado ali, né, pelos profetas e tudo mais, agora entrou na história, né, de forma encarnada, né, de forma materializada. Então tudo aquilo que era um horizonte de expectativa, né, chega nesse momento, só que ele chega adentrando a história, né, de forma presente, né, de forma em carne e osso, por assim dizer, né. Então a gente vê todas as expectativas do Antigo Testamento, do povo, tudo aquilo que Deus já havia cultivado até ali, né, chegando nesse momento, né, na pessoa de Cristo Jesus, né. Então, assim, de forma introdutória, a gente começa então a pensar sobre o fim da espera, né. A gente falou no nosso encontro da semana passada sobre esse aspecto, né, da espera dentro da realidade do povo de Deus, né. E a gente vê aqui agora com a chegada de Cristo o fim dessa espera, né. E a gente, de forma introdutória, a gente retorna, assim, rever de forma rápida, né, aquilo que a gente viu até aqui, né. A gente viu então que o reino ele foi prometido, né. Deus fala de um reino, né, fala de um rei, ele deixa essa promessa ali, né, para Davi, para sua descendência, para o trono, né, que ele iria governar a partir do trono da descendência de Davi de forma eterna, né. Então a gente vê que um reino foi prometido, né. Deus separa um povo, organiza esse povo, coloca num lugar específico da terra, levanta um rei e faz uma promessa específica, né. Então um reino foi prometido, né. E a gente vê que dentro desse contexto ali dos descendentes de Davi, toda aquela questão ali da divisão, né, do reino, né, entre Israel e Judá e tudo mais, aquele contexto caótico de tensão, a gente vê que essa esperança, ela foi, de certa forma, sustentada pelos profetas, né, os profetas sempre buscando recalibrar a esperança do povo de Deus, colocar ela no lugar, né, no lugar correto, fazer o povo olhar para o horizonte correto, né. E a gente vê que o povo viveu, né, nessa espera, só que viveu essa espera naquele contexto ali de tensão, de sofrimento, de frustração, né, e tudo mais. A gente vê que o Antigo Testamento ele finaliza, né, nesse clima obscuro, assim, né, sem coisas concluídas, né, muita coisa ainda para ser cumprida, né, e a gente vê então que Deus deixa promessas específicas nesse contexto, né. Então isso depois que a gente leu, né, esses textos de hoje, falando desse episódio aí, né, redenção realizada, a chegada do rei, a gente começa a ver então que a esperança do povo de Deus, no fim das contas, né, não era apenas uma ideia, né. Deus não estava querendo que as pessoas ali, o seu povo, cultivassem só um ideal, né, uma ideia, um conceito. Não, ele tinha a ver com uma pessoa específica, né. E essa pessoa específica tem a ver com aquele descendente que ele prometeu lá em Gênesis 3,15, né. Ele falou em Gênesis 3,15 do descendente, depois com Abraão ele fala de novo de uma descendência numerosa, né. E quando ele chega em Davi de novo, ele fala da forma que ele vai governar pelo trono de Davi por meio também de um descendente específico, né. Então essa ideia de um descendente sempre está presente desde a promessa, desde a primeira promessa, né. E Deus sempre buscou cultivar essa visão, essa perspectiva de que não se tratava de um ideal, mas de uma pessoa mesmo, né. E aí quando Jesus chega, né, e aqui relendo um trechinho ali daquele texto de Marcos, né, que a gente leu lá, a gente vê que Jesus falou, né, o tempo está cumprido, né, e o reino de Deus está próximo. Então, a gente vê que quando Jesus chega, ele não anuncia de fato um conceito, né, um ideal, né, ele está anunciando algo que está acontecendo mesmo, um acontecimento. O reino de Deus está próximo, e ele fala isso depois que ele mesmo está presente entre os homens, né, de forma concreta, né, de forma encarnada, materializada, em pessoa, né. Então, a partir dessa realidade da sua pessoa presente entre os homens, ele anuncia isso, né? Que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então Jesus não anuncia um conceito, ele está anunciando um acontecimento específico, um fato, né? Um fato histórico, que a gente pode olhar para trás e enxergar isso lá, né? Como um acontecimento mesmo, né? E aí a gente entra no primeiro ponto que eu queria trazer hoje, que é Jesus, então, anunciando o reino, né? Essa primeira característica, por assim dizer, do ministério de Jesus, né, desse rei que chegou, ele chega anunciando o reino, né. É interessante porque Jesus, quando ele inicia o ministério aqui, a gente vê que ele não começa explicando quem ele é, né. Apesar de a gente observar, principalmente o Evangelho de João, a gente vai ver muito que Jesus, sim, ele apresenta muito sobre ele mesmo, né, sobre a sua autoridade, né, sobre como de fato ele é aquele enviado do Pai, né, ele vai demonstrar por meio dos sinais e tal, né, ele fala muito sobre si, ele se apresenta muito durante a sua vida, o seu ministério, né, porém ele não começa fazendo isso, ele começa proclamando que o reino chegou, né? Então antes dele falar de si, antes dele se apresentar, antes dele começar a explicar, vamos dizer quem ele é, né? Ele começa proclamando que o reino chegou. São as primeiras palavras, por assim dizer, que Jesus compartilha no início do seu ministério, né? Isso daí demonstra pra gente que a mensagem de Cristo, na verdade, ela
ela não está solta, né? Ela está conectada a uma realidade maior. Então a gente vê que a vida, o ministério, a obra de Jesus, ela está enraizada na história que Deus já estava cultivando ali com o povo de Israel. Ele não é desconectado. Então quando Jesus chega anunciando o reino, né, o reino está próximo, né, está consumado, tipo assim, ele está falando de alguma coisa que está caminhando, né? Ele não está falando de uma coisa nova, vamos dizer, né? É óbvio que é um momento novo, mas ele não está desconectado. Então a gente não vê o próprio Jesus criando uma ruptura com o que acontecia, com o que vinha acontecendo antes, né? Jesus não rompe, né? Então, se Jesus não fez isso, a gente não pode fazer, né? A gente não pode lidar com a narrativa bíblica de forma rachada, né? De olhar para o Novo Testamento e achar que aquilo que vem daqui para frente é mais importante, né? Só que a própria pessoa de Jesus, quando chega, liga o que ele está fazendo agora com aquilo que está sendo desenvolvido ao longo de milênios para trás dele, né? Aquilo que Deus já estava fazendo. Então, para você entender o ministério de Jesus, a obra de Jesus, você precisa entender o que aconteceu antes. Por isso que a gente começou lá de trás, né? Até a gente chegar aqui. Então, quando a gente chega aqui hoje, a gente já tem bastante coisa que a gente já falou, né? Então, quando Jesus chega, muita coisa já tinha acontecido e um povo com todo um contexto ali de expectativas, né? Então, a mensagem de Jesus, o seu ministério, né, tudo aquilo que ele vem fazer por meio da sua pessoa, da sua obra, ela está enraizada na história de Israel, daquilo que Deus já vinha desenvolvendo, né, no seu plano de redenção. E aí a gente começa a ver, então, que nesse momento o reino ele deixa de ser apenas uma realidade futura, né? Até então, a gente via ali que a maior parte das características desse reino, né, que Deus havia prometido, principalmente depois que ele fala desse rei, né, que se assentaria o trono de Davi, né, tem uma característica mais futura, né, o povo está na expectativa, né, quando isso vai acontecer e tal, aquela coisa, né, quando que o reino vai ser unificado de novo, né, depois que rolou a divisão ali, né, das tribos e tal, né, e ficava essa expectativa. Só que quando Jesus chega, a gente começa a ver então que essa realidade que estava lá na frente, ela começa agora a invadir o momento presente, né, Jesus já começa a deixar claro de que uma expectativa começa a ser consumada, né? E a chegada do reino tem a ver com isso, né? Então, o reino, essa expectativa futura do reino começa a invadir o momento presente. E a gente vê aqui, mais uma vez, a história sendo impactada, né? Pelo avanço desse plano redentivo divino, né? Mais uma vez, então, a gente vê Deus avançando no seu plano de redenção, na sua obra, né? E a história está sendo impactada. Agora, um acontecimento aqui está fazendo com que uma luz seja lançada e os homens comece a visualizar, por meio desse acontecimento do advento Cristo, algo que Deus está agora concluindo, né? Algo que Deus está fazendo agora de forma mais concreta, né? Então, quando a gente vê a chegada de Jesus, né? Ele anunciando o reino, por assim dizer, né? A gente vê que em Jesus, aquele futuro, né? Que havia sido anunciado nas promessas, começa então a invadir o presente do mundo. Então, tudo aquilo que era uma expectativa começa a invadir o momento presente, o espaço-tempo, né? Jesus, na sua pessoa, inaugura isso, né? Jesus, na sua pessoa, traz isso para a realidade e para a vida concreta dos homens na história, né? Então, esse primeiro ponto é o que eu queria falar, né? Desse aspecto do anúncio do reino por meio de Jesus Cristo, né? Então, Jesus chega anunciando o reino como uma continuidade daquilo que Deus já estava fazendo, só que ele também tem um outro ponto, né, que tem a ver com aquele texto que a gente leu lá de Lucas, que ele também chega como cumprimento das promessas divinas. Então, na sua pessoa, ele faz com que o futuro, né, aquele horizonte futuro, invada o momento presente, né, ele demonstra que ele está trazendo, né, uma continuidade daquilo, só que ele chega também como cumprimento das promessas, né, ele se coloca como ele mesmo sendo o cumprimento de expectativas, né, pactuais, por assim dizer, né, expectativas da aliança que Deus havia cultivado ao longo dos anos, né. E aquele texto, né, um recorte aqui do texto que a gente leu lá de Lucas, né, é bem forte quando ele fala, né, ele faz a leitura daquele texto e aí ele fala que hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então, ele fala algo assim que acho que quem estava ali presente ficou no ar, assim, cara, como assim hoje se cumpre? Ele está colocando nele mesmo, né, esse cumprimento. É óbvio que dali para frente isso iria se tornar mais claro, né, durante o desenvolvimento do seu ministério. Só que ele já sabia que naquele momento aquelas expectativas pactuais, né, elas já estavam sendo cumpridas. Então, ele está se apresentando naquele momento como o ungido de Deus, né, aquilo que a gente falou também um pouco, né, sobre aquele que veio, né, como enviado do alto, do Pai, né. Então ele se apresenta como esse ungido, né, como esse que vem da parte de Deus, né, para cumprir de fato as promessas que Deus havia feito a respeito da redenção, né. Então ele se apresenta como esse ungido, como esse de fato que é o descendente que viria, né. Só que ao mesmo tempo ele se apresenta como servo também. Isso daqui causou assim muita confusão na cabeça dos judeus, que por causa do aspecto político, assim, que havia os contornos políticos ali a respeito do
horizonte, né, das promessas divinas, os judeus acabaram distorcendo um pouco essas expectativas, né, e achando que Deus estava querendo construir uma espécie de nacionalismo judaico, né. Então, os judeus, eles tinham um problema de gastar muito seu tempo pensando na formação da nação, sabe? A nação de Israel, a nação do povo judeu e tal. E aquela questão de se agarrar de forma muito confiante em ser um descendente sanguíneo de Abraão e tudo mais, né? Só que Deus estava para além de lidar com os descendentes sanguíneos de Abraão. Ele lidou de forma primária com os descendentes sanguíneos de Abraão, mas estava preparando eles para um horizonte onde a realidade do povo seria muito mais ampla, né? E desde que Deus chamou o povo, a gente já viu isso também nos 2 episódios para trás, que a missão do povo era ser luz, né, aos povos, era uma missão sacerdotal. Então Deus já havia também, por meio dessa responsabilidade ao povo de Israel, já havia colocado diante deles a realidade de que o plano era muito para além de uma realidade de um povo étnico, né? Deus queria lidar com os povos, né? Com todas as famílias da terra. Isso deu uma promessa lá em Abraão, né? Então, só que no meio do caminho, o povo de Israel acabou tendo essa dificuldade, né? E esse nacionalismo judaico tomou conta do imaginário, sabe? Dos judeus, do horizonte de expectativa, né? E eles acabaram fazendo uma associação muito próxima, né? Com esse descendente de Davi e esse reino judaico, né? Sendo estabelecido, né? Esse reino de um Israel étnico sendo estabelecido, né? Esquecendo um pouco esse aspecto de abertura para as nações, para os povos, para todas as famílias da terra, que já fazia parte das promessas de Deus, né? Então, quando Jesus chega também se apresentando como um ungido, né? Um Messias, que também é servo, ficou um pouco estranho, porque na cabeça deles era um rei poderoso que iria arrebentar com os inimigos e unir o povo, e o reino de Israel iria tomar a terra, né? E a partir dali que aí Deus ia abençoar as famílias da terra, né? Então, na cabeça deles, os planos divinos passavam pelo Israel étnico, sanguíneo, né? E isso tinha que acontecer. Só quando Jesus chega, ele se apresenta como um descendente, vamos dizer, um cumprimento de promessa, só que de forma um pouco diferente. Como assim um servo, né? Como assim alguém que vai sofrer, né? Só que Jesus já começa a frustrar as expectativas, né, humanas, porque ele no fim das contas, ele tem compromisso com as expectativas da aliança, né, as expectativas das promessas divinas, e não com as expectativas tortas que os homens cultivam ao longo da sua vida, né. E a gente já tem que aprender com isso. Deus não tem compromisso nenhum com as nossas expectativas tortas, tá? Aquilo que a gente vai cultivando ao longo da nossa vida, a gente cria horizontes, né, de expectativas, mas no fim das contas não tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo e construindo por meio da sua vontade, né? Então Deus não tem compromisso com as nossas expectativas tortas. Ele tem compromisso com aquilo que ele promete, né, de forma pactual, e aquilo que, por meio disso, ele realiza na nossa vida, né, como participantes também dessa nação, desse povo, né? Então, com isso que Deus tem compromisso. E Jesus já chega demonstrando isso, né? Então, Jesus se apresenta como esse ungido, ele se apresenta como esse servo, e ele também se apresenta como esse rei prometido, né? Como esse descendente de Davi, né? Então, a realidade das promessas divinas, elas se assentam agora na pessoa de Jesus, quando ele se apresenta como esse cumprimento, né? Como cumprimento de promessas, de expectativas factuais específicas, né? Isso é importante a gente pensar e a gente se atentar, porque Cristo, ele nunca foi um plano alternativo, tá? Ele sempre foi o ponto clímax da narrativa bíblica. E mais uma vez a gente pensar naquela forma rachada da gente lidar com a Bíblia, né? Deixa o Antigo Testamento para lá e o Novo Testamento agora é importante porque é um novo momento. É como se Jesus fosse uma parada assim... Deus pensou do nada nisso e agora tá, eu chamei um monte de homem e não resolveu, agora eu vou mandar o meu próprio filho que é Deus também. Não foi isso, né? Cristo é o descendente lá de Gênesis 3,15 e pronto, né? Tá prometido desde lá, né? Então, ele nunca foi um plano alternativo, mas o clímax desse drama de redenção que a gente está percorrendo, né? Então, todas as promessas de Deus encontram o seu sim em Cristo Jesus. É aí que as promessas divinas encontram o seu sim, em Cristo Jesus. Porque ele mesmo se apresenta dessa forma. Então, ele mesmo se apresenta com a sua chegada, de forma direta também, ligado com a chegada do reino, né, com o tempo que está se cumprindo e o reino que está se aproximando. Então ele também lida, como a gente viu no primeiro ponto, com a sua chegada em relação ao reino, de forma direta, né. Aí nesse segundo ponto a gente vê também que ele se apresenta como cumprimento das expectativas, das promessas, né, das promessas pactuais. E agora a gente volta um pouquinho para pensar na sua obra específica, né. Então ele anuncia o reino, ele cumpre, né, em si mesmo expectativas pactuais, expectativas das promessas, e ele, por meio da sua obra, ele também conquista algo que nenhum outro representante de Deus até aqui na Terra havia conseguido, né? Então nenhum representante humano havia conseguido ser aquilo que Deus desejou no início que fosse. Nenhum. Adão não foi, Israel não foi, né? E Jesus chega então por meio da sua vida
vencer, né? Por meio da sua vida, ele cumprir de forma plena e perfeita expectativas divinas a respeito dos seus representantes na Terra. E como os primeiros representantes, né? Como a gente viu também no decorrer da nossa jornada, condicionaram o mundo, né? As distorções por causa do pecado, da rebelião, havia agora esse problema para ser resolvido também. Então, quando Jesus chega, a sua obediência, ela era uma obediência para trazer também redenção a isso que havia sido distorcido pelos primeiros representantes. Então, a gente vê que a obediência de Cristo é uma obediência que levou ele para onde? Para a morte, né? Paulo fala isso lá em Filipenses, né? Que ele obedeceu até a morte, né? Uma morte de cruz. Então, a gente vai ver no ponto 3 a cruz como a vitória do reino. Então, como que o reino de Deus, esse reino que está se aproximando, né, que está diretamente ligado com a pessoa de Jesus Cristo, que é o cumprimento das promessas divinas, né, como que esse reino vence? Como que esse reino venceu? Né? Ele venceu por meio da morte e a morte de cruz, que tem a ver com a obediência de Cristo como esse enviado de Deus. Né? E lá no texto de Colossenses, né, que a gente leu, né, fala sobre o que Cristo conquistou por meio da sua obra, né, por meio da sua morte e ressurreição. Né. A gente vê um trechinho ali, um recorte desse texto também, que fala que ele despojou os principados e potestades. Né. Então, quando Cristo morre na cruz, isso não significou uma derrota. Né. Deus não foi derrotado quando Cristo foi morto. Né. Na verdade, ele estava sendo entronizado de forma paradoxal. Né. É um paradoxo, né. A ideia de um paradoxo é que não é uma contradição, né? É algo que parece que se contradiz, mas na verdade não se contradiz, né? Na verdade dá um nó, né? Na nossa forma de raciocínio, né? Principalmente a nossa maneira de raciocinar aquilo que é glorioso, né? E aquilo que é humilhante, por assim dizer. Não que a morte de Jesus não tenha sido humilhante, né? Mas ela não foi uma perca, por assim dizer. Na verdade, o reino estava ganhando com aquilo que estava acontecendo ali na pessoa de Cristo, né? Então, a cruz não foi a derrota, foi uma entronização paradoxal, demonstrando pra gente que o reino estava vencendo por meio de uma entrega pessoal. Então, o reino estava conquistando uma vitória por meio de uma entrega do seu rei, né? Da vida do seu rei, da vida do seu cabeça, né? Que esse texto de Colossenses fala também que ele é o cabeça da igreja, né? Igreja no sentido da congregação, né? Da assembleia, ou seja, do povo que Deus está reunindo de novo, né? Então, o reino venceu por meio da entrega dessa pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus, né? Então, quando a gente olha para esse movimento da obra de Jesus, né? A gente vê então que a redenção ela acontece na história, no coração da realidade que é marcada pelas distorções da queda. Então Deus enviou Jesus, ele adentra a história, o espaço-tempo, ele adentra, né, esse ambiente do homem temporal, né? Ele se encarna, ele se materializa entre os homens, né? E a gente vê que por meio dele a redenção agora está acontecendo de forma concreta, né? Só que agora no coração dessa realidade que é marcada pelas distorções da queda, né? A gente vê que ele leva em si mesmo essas desordens, né? Jesus abraça a morte, o sofrimento, a humilhação, né? A dor, né? Ele está abraçando no seu próprio corpo os problemas que o homem causou lá atrás. Ele está levando com ele, né? Só que parece que ele está sendo morto por isso. Só que na verdade não, ele estava matando isso, né? Jesus estava matando a morte, Jesus estava matando o sofrimento, Jesus estava matando a dor, estava matando as distorções, a humilhação, a rebelião em si, né? Então Jesus estava matando. Então é interessante porque quando a gente olha para essa chegada do rei, na pessoa de Cristo, a gente vê então que o rei demonstrou seu grande poder ao vencer morrendo, né? Ele morre, mas para matar no seu próprio corpo as distorções desse mundo caído, né? Distorcido pela rebelião do primeiro homem. Então, o rei, quando chega, ele demonstra seu grande poder ao vencer morrendo, né? Então, a cruz, ela é essa marca da vitória do reino, né? E é uma vitória paradoxal, que parece que estava dando tudo errado, né? Mas na verdade estava dando tudo certo. Na verdade era aquilo ali mesmo, né? Deus ele é tão poderoso que ele venceu se entregando. Ele não precisou batalhar, entendeu? Deus não precisa batalhar com ninguém. Ele é todo poderoso, né? E morrendo ele estava ganhando. Então, assim, é paradoxal para nossa cabeça de seres humanos, de seres limitados, né? Finitos, né? É uma realidade que a gente precisa refletir de forma mais profunda para a gente entender, né, que Deus ele é extremamente maior de tudo aquilo que a gente pode pensar ou imaginar, né? Só que daí, depois da cruz, e partindo para o último ponto aqui da nossa reflexão de hoje, essa cruz como sendo essa vitória, né, Cristo trazendo no seu próprio corpo todas as distorções da queda e fazendo morrer em si mesmo, né, toda essa realidade distorcida, né, a gente vê que logo depois da sua morte, o que acontece, né? Ele não fica morto, né? Acontece que ele ressuscita, né? E domingo, né, vai ser o dia que a gente vai celebrar, né, a ressurreição, a celebração da Páscoa, né? Que é um dos momentos assim, mais marcantes do calendário cristão, né? Acontece então a ressurreição. Então a gente vai ver no último ponto que quando Cristo leva isso no seu corpo na cruz, todas essas desordens, e ele então ressuscita, esse movimento de ressuscitar dentre os mortos, logo após ter levado em si
todas essas desordens da queda, a gente vê então que a ressurreição ela tem uma ligação extremamente direta com a nova criação que Deus está plantando, iniciando, né, edificando, construindo. A ressurreição de Cristo, ela não é só um feito extraordinário. Não, a ressurreição de Cristo tem a ver com a semente da nova criação. Tem a ver com a semente daquilo que a gente vai ver lá no Apocalipse, de uma nova Jerusalém que desce, né, e que agora toma conta de toda a terra de forma a concluir, né, uma redenção completa. Né. Só que toda essa redenção completa de uma estrutura maior, né, de que Deus está fazendo em céus e terra, começa na pessoa de Jesus, quando ele ressuscita. Jesus é a semente, né, da nova criação. Então a ressurreição tem uma ligação extremamente direta com a nova criação que Deus está fazendo, né? E aí o texto que a gente leu em Colossenses fala sobre isso também, quando vai dizer que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Jesus ele inicia uma nova realidade. Essa nova realidade que Deus promete fazer, né, e construir como uma reversão plena de todos os efeitos do pecado, né, da queda, das distorções, começa na pessoa de Jesus. Quando ele sai daquela tumba, ele sai representando a nova criação. Ele sai representando a nova realidade que todos nós vamos experimentar no futuro, né? Porque o texto fala e deixa isso muito bem claro, ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro daquilo que todos os outros participantes dessa linhagem, né, da mulher também vão experimentar, né, dessa realidade no futuro, né? E que não apenas aqueles que são da linhagem da mulher, né, participantes do povo de Deus, mas até mesmo a criação, né, que aguarda, né, com expectativas, né, essa manifestação desses filhos, né, essa manifestação plena desse povo que Deus está separando, né? Então, observando essa ideia aqui da ressurreição como o início de uma nova criação, de uma nova realidade, a gente precisa observar a ressurreição, gente, para além de apenas um milagre, assim, né? Para além de apenas um milagre. Quando a gente celebra a Páscoa, a gente tem que lembrar que a gente não está só celebrando um negócio, um conceito, assim. Às vezes eu vejo que a maioria dos crentes lida com a ressurreição como se fosse só um milagre bacana que Deus fez e que ele venceu a morte e Jesus está vivo. Uau! Jesus está vivo, ele vive, pá. Beleza, mas o que significa? Por que a gente precisa se alegrar com Cristo vivo? Porque ele venceu a morte. Tá, mas o que significa no plano de redenção de todas as coisas, entende? Significa o quê, gente, né? Significa que Deus iniciou nele a nova criação. Significa que a gente pode olhar para Cristo, né, e falar, cara, agora sim, nós temos uma esperança no futuro de que céus e terra vão ser redimidos e restaurados, porque Cristo levou sobre si todas as desordens e fez elas morrer, e ele iniciou nele mesmo uma nova realidade. Então existe uma nova realidade que já adentrou na história, no espaço-tempo, entende? A gente pode olhar para trás e ver que isso aconteceu, uma tumba ficou vazia de fato, e Deus cumpriu, né? Deus de fato cumpriu suas promessas na pessoa de Jesus Cristo, né? Então a gente precisa olhar para a ressurreição como isso, Cristo vive. Mas o que isso significa? Significa que Deus começou a fase final, por assim dizer, do seu drama de redenção, do seu progresso de redenção de todas as coisas, né? E aí a gente começa a ver, então, na ressurreição de Jesus, né, o futuro invadindo o presente também. Há essa característica, quando Jesus ressuscita, mas ele ressuscita apenas nele e a criação ainda não experimenta isso de forma plena, né? A gente vê que tem um ponto do futuro ainda dentro de um presente que está aguardando essa fase final, por assim dizer, desse plano, aguardando esse primogênito compartilhar disso também com o restante da criação, né? Com o restante do povo, né? Então, quando a gente olha para o Cristo ressuscitado, é o início dessa nova criação e esse futuro invadindo um presente, né? Tem um pastor que eu gosto muito que chama Igor Miguel, lá de Belo Horizonte, da Igreja Esperança, né? Ele fala um negócio bem legal, assim, quando ele fala da ressurreição de Jesus. Ele fala que ninguém imaginava que Deus iria dar tipo um trailer, né, pra gente. Todo mundo achava que o rei o ungido iria vir e iria resolver o negócio e fechar as contas, mas ninguém imaginava que ele iria vir, fazer o que tinha que ser feito e deixar como se fosse um trailer, assim, pra gente, para uma expectativa de um filme que ainda vai ser lançado no futuro, né? Então, Jesus em si é esse trailer, por assim dizer, que Deus colocou entre os homens e fez caminhar entre os homens. Você vê que depois da ressurreição, Jesus caminha entre os homens, ele não ascende aos céus logo depois, né? Então, a gente vê que Deus, né, manteve o Cristo ressuscitado entre os homens por muitos dias, né? A gente vê que acontecia algumas cenas até inusitadas, assim, né? Jesus aparecia do nada, sumia do nada, né? Só que outras coisas muito comuns também aconteciam, né? Jesus comia, né? Então Jesus comia um peixinho ali com os discípulos na praia, né? Jesus caminhava com as pessoas, né? Como no caminho de Emaús, por exemplo, né? Ele não era uma pessoa estranha, né? Ninguém achava que ele era um fantasma, né? Então os homens não estranharam. Então, assim, o corpo da nova criação, de certa forma,
tem uma continuidade com o corpo que a gente habita hoje, né? Que a gente incorpora hoje, né, que a gente pertence hoje também, né? Só que alguma coisa também fazia com que fosse diferente, né? Que os discípulos não reconheciam ele também de forma direta, assim, de forma instantânea, né? Ao mesmo tempo que tinha uma continuidade, também era diferente, né? Então, esse Cristo ressuscitado, né, com esse novo corpo, com essa nova realidade iniciada, ele conviveu entre os homens e demonstrou algumas coisas em relação a essa nova realidade que Deus inaugurou durante esse tempo, né? Então, a gente tem na presença de Jesus esse trailer, né, que Deus lança para que a gente cultive agora uma expectativa diferente do povo do Antigo Testamento, né? Eles estavam olhando para frente, esperando esse rei descendente, né, que viria para realizar essa obra. Só que agora a gente está num outro momento, né? De certa forma, com um pouco até mais assim de luz, né? A gente tem mais compreensão, porque agora a gente pode olhar para trás e ver uma obra realizada de fato, né? Essa redenção realizada, uma tumba vazia, né? E entender mais aquilo que Deus está fazendo. Poxa, Deus está fazendo algo para a redenção de todas as coisas. E esse movimento tem a ver com a formação também de um povo que aprende a confiar nele de novo, né? Então a gente precisa lembrar do que foi o povo de Israel ali de forma primária. Deus estava cultivando essa relação de confiança, né, de fé, né? Que isso é mais importante do que resolver o problema, né? Redimir é mais importante que resolver para Deus, entende? E redimir a relação para Deus é muito mais importante do que resolver problemas, né? Então quando Deus forma um povo e trabalha na formação desse povo, principalmente no desenvolvimento da fé, da confiança, é porque ele se preocupa mais com essa família reunida, né? Com esse povo reunido, que vive relações verdadeiras, né? Profundas, né? Com ele, uns com os outros, com o mundo, né? Isso é mais importante. Então quando ele continua isso a partir da obra de Cristo, a gente vê então que isso é central para a maneira com que ele lida com seres humanos e com o seu mundo. Então a gente precisa agora aprender a se lançar nisso, só que agora olhando para trás, né? Olhando para trás e vendo que esse início de uma nova criação já foi inaugurado, né? O futuro já invadiu o presente e agora a gente tem isso, a gente pode viver isso, né? Mesmo que de forma parcial ainda, né? Mas a gente pode viver essa realidade por meio desse povo que Deus continua formando e unindo, né? E juntando, né, por meio dessa obra de Jesus, né, a gente pode desfrutar dessa realidade hoje, né, olhando para essa obra que Cristo realizou lá atrás. Então, a ressurreição ela nos coloca diante de uma redenção já realizada, mas que aguarda uma consumação futura, né. Então, a gente tem o trailer na pessoa de Jesus, o início da nova criação, mas a gente aguarda ainda o lançamento completo desse filme que tem a ver com a consumação de todas as coisas. E que a gente vai refletir um pouquinho, 2 episódios para frente, né. No próximo episódio a gente vai falar sobre esse período que a gente vive agora, que é o período da igreja, o período do anúncio do rei e do reino, né? E depois a gente vai refletir um pouquinho sobre a consumação, né? O que significa esse aspecto final aí da realização plena do plano divino, né? Então a ressurreição nos coloca diante de uma redenção já realizada na pessoa de Cristo, mas que aguarda uma consumação futura agora, né? Então, existe uma realidade histórica, um fato, que sustenta a nossa esperança agora, né? É parecido com o povo do Antigo Testamento, mas diferente. Agora nós temos um fato histórico de vitórias sobre as desordens da queda, que sustenta a nossa esperança de forma concreta, né? O povo tinha, de certa forma também, uma ação passada de salvação que era o resgate do Egito, né? Só que o resgate do Egito, ele foi um resgate das mãos de inimigos terrenos, de uma escravidão terrena, né? E o povo vem ainda como esse povo pecador, marcado pelo pecado, com o coração todo distorcido, né? E continua habitando uma terra, né? Toda bagunçada ainda, toda desordenada, né? Então era um outro momento, né? Então o povo sempre olhava para trás, para o Deus da salvação, né? Mas era o Deus da salvação. Só que agora não, agora a gente olha para um outro momento, né? O Deus que venceu a escravidão, que salvou o povo da escravidão no Egito, agora ele salva o seu povo da escravidão do pecado por uma obra de fato que vence o pecado no seu problema mais fundamental, né? E vence os inimigos, né? Que a gente sabe que não são apenas inimigos, né? Que nos cercam aqui na nossa vida concreta, né? Ordinária, mas são os inimigos causados pelas maldições da queda, principalmente o maior deles, que é a morte, né? Então, esse é o último ponto a respeito da ressurreição. E aí, para a gente concluir, né, depois que a gente falou aqui então de Jesus chegando, anunciando o reino, Jesus como cumprimento das promessas, né, das expectativas pactuais, a obra de Jesus na cruz como a vitória desse reino e a ressurreição como sendo o início da nova criação, né, a gente então fecha aqui para concluir a nossa reflexão de hoje com um resumo, assim, né, com uma síntese, né, que é o reino foi anunciado, né, o rei chegou, o rei de certa forma chegou também, né, para os inimigos, né. Então o rei, tô querendo falar rei de todo jeito, né.
O rei veio, né? O rei chegou e a redenção foi realizada, né? A redenção foi realizada na pessoa de Cristo, né? Inaugurada na sua pessoa e também agora deixando um horizonte assim de consumação para o futuro, né? É por isso, gente, que a história do mundo agora, né? Ela gira em torno da pessoa e da obra de Cristo. Por isso que Cristo ele é o centro da criação, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da linhagem do povo, porque agora tudo gira em torno da sua pessoa. Domingo a gente falou sobre isso. Cristo como centro da comunhão também, né? Que a gente só tem comunhão porque a obra de Cristo produz isso. Mas não só a comunhão, né? Toda a realidade agora que aguarda essa consumação final, ela orbita em torno da pessoa e da obra de Jesus, porque ele é a semente dessa nova realidade, né? Que em algum momento vai se compartilhar e se espalhar, né? Para tudo o restante. Então a história do mundo agora gira em torno da pessoa e da obra de Cristo, né? Aquilo lá que o apóstolo João falou, né, no seu evangelho, né? Desse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, esse verbo que estava lá no início com Deus, quando ele fez todas as coisas, né? Agora ele invade o espaço-tempo, a história, e habitou entre nós. E essa habitação da pessoa de Cristo foi a realização de forma concreta, né? Foi a concretização, por assim dizer, da redenção que Deus estava preparando desde o início ali, quando ele promete aquele descendente prometido, né? Então, a história do mundo agora gira em torno da pessoa e da obra de Cristo. E essa expectativa precisa agora cultivar e organizar o todo da nossa vida, né? Então, a gente olha para trás para o que Cristo já fez, já inaugurou na sua pessoa, e a partir dessa realidade concreta, agora a gente precisa organizar tudo em torno disso, né? Fazer a nossa vida, orbitar em torno dessa realidade e caminhar agora como testemunhas daquilo que Deus está preparando para esse futuro glorioso, né? De consumação de todas as coisas. E aí a gente finaliza então nossa reflexão de hoje dessa forma, né? Diante dessa redenção realizada, desse rei que veio, né? E agora deixou aí pra gente essa semente, lançou em si mesmo essa semente de uma nova criação, né? E nos próximos episódios a gente vai ver então o que significa agora a dinâmica desse povo, né, que é formado, né, desse povo que esse Cristo encabeça, né, qual a dinâmica da nossa vida agora como anunciadores desse reino, né, e desse rei, né, como proclamadores da mensagem, da obra desse rei, né, e também aquilo que vai se concretizar no futuro como a consumação de todas as coisas. Então vai ser o que a gente vai ver mais pra frente. E aí a gente fecha abrindo aqui pra gente conversar um pouquinho. O que vocês levam daqui hoje, diante disso que a gente falou? Vamos lá?